Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a importância do solo para nós e também para os outros seres vivos que vivem aqui no nosso planeta, né? Então, nessa semana, nós já estudamos um pouco sobre a origem desses solos, né? Como que eles foram formados, esses diferentes tipos de solo, a diferença entre o solo arenoso, o solo argiloso, o solo humoso e o solo calcário, né? Então, nós percebemos que dentre todos esses tipos de solo, apenas alguns são aptos aí para receberem uma plantação, para que seja trabalhado na agricultura, né? Outros tipos de solo, eles são importantes, mas para outras coisas, né? Por exemplo, o argiloso, ele é muito utilizado na confecção de telhas, de panelas, de peças artesanais, né? Por quê? Porque ele é um solo que ele retém muita água, né? Ele é um solo difícil de trabalhar com a questão da plantação. Mas para outras coisas ele é muito utilizado aí, muito importante, né? O solo arenoso também, né? Uma característica de um solo que não conseguimos aí ter muito avanço na questão das plantações, né? Então nós vimos que apenas o solo humoso ou umífero, que são importantes aí na questão da agricultura, certo? E, na verdade, esse solo ele tem um pouco da mistura aí da areia e da argila. Então, é importante essa mistura para que os vegetais eles recebam aí os sais minerais e esse solo seja fértil para produzir aí esses vegetais, essas plantações, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a história, né? A história da agricultura, né? Vamos conhecer um pouco da história e descoberta da agricultura pelo homem. Como que era aí no passado? Como que o homem fazia nessa questão das plantações, né? Então nós sabemos que no começo antigamente, pessoal, há muitos e muitos anos atrás, quando o homem ainda não dominava a questão da agricultura, quando ele não sabia ainda como plantar corretamente, como os tempos de plantar, os tempos de colher, né? Ele estava ainda em processo de aprendizado com a própria natureza. E como os homens dependiam da natureza e dos recursos naturais para sobreviver, eles acabavam partindo para outro lugar quando esses recursos acabavam. Então, a pesca, a caça de animais, a colheita de frutos e vegetais, quando esses recursos se acabavam, essas pessoas precisavam migrar para outro lugar, né, em busca aí de novos recursos para que eles pudessem sobreviver, tá? Então essa questão de sair de um lugar para o outro sempre, né, é um grupo de pessoas aí procurando um lugar mais um lugar que oferecesse para ele esses recursos naturais é chamado nomadismo, tá? A pessoa mora em vários lugares, ela migra em busca desses recursos para que possa sobreviver, tá bom? Então, o nomadismo é isso, tá bom? E o que aconteceu, gente? Aconteceu que com o passar do tempo, né, as pessoas elas começaram a perceber, elas começaram a entender aí a questão da natureza, a questão das sementes. Eles perceberam que se podia aí fazer com que as sementes germinassem, né? Eles poderiam fazer um processo de cultivo, de cuidado com a terra. E nesse processo, os frutos eles iam se reproduzindo, né? Então não tinham mais que ficar partindo de um lugar para o outro, não tinham mais que ficar vivendo como nômades, né? Eles começaram a perceber que poderiam sim ficar num lugar aí fixo, trabalhando com a terra, entendendo melhor como que funcionava aí os tempos de semear, os tempos de colheita, os tempos de cuidado aí com a terra. Então, o homem começou a dominar a agricultura, começou a descobrir como extrair esses recursos naturais, né, de forma seguida, né, não só uma vez ou outra, mas começou a cuidar da terra, começou a entender os processos de semeadura, de colheita. E aí foi que os homens, que as pessoas começaram a se estabelecer nos lugares. Foi assim que eles descobriram a agricultura, né? Como cultivar, como semear.
foi aí então que as pessoas começaram a perceber e a entender a natureza e a questão da agricultura. O que acontece, gente? Durante todos esses anos que se passaram, né, ao longo dos anos, desde quando a agricultura foi descoberta pelo homem, o solo ele sofreu muitas interferências aí nesse processo, né? Quais são aí os motivos que levaram o solo a sofrer, né? Então, os homens eles começaram a usar outros recursos na questão da agricultura, né? Então, como que o solo ele sofreu e sofre até hoje? Ele sofre com a retirada da vegetação nativa, ele sofre também com a ação das máquinas e dos tratores aí, né, que começou com a modernização da agricultura, as pessoas começaram a fazer a questão da semeadura, da colheita com maquinária, com tratores, né? Então, esse trabalho, o maquinário, ele começou a prejudicar aí os solos, tá bom? E é o que aconteceu, as pessoas começaram a usar o solo de forma inadequada, tá? Então, as consequências desse uso inadequado. Diminuição da quantidade de matéria orgânica. O que isso significa? Que diminuiu aí a questão dos produtos naturais, né? Porque o homem começou a interferir tanto na agricultura que começou a usar substâncias para que as vegetações, os frutos, eles descem de uma forma mais constante, em maior volume, né? Porque começou a gerar aí lucros para eles e começou a gerar trabalhos. Então, eles precisaram usar o solo de forma mais mecânica, né? Porque orgânico significa natural, totalmente natural. Então, antes, os homens, as pessoas, no caso, quando eles plantavam algo, eles esperavam o tempo certo, né, daquela plantinha crescer, o tempo certo de colher aquela planta, aquele vegetal, aquele fruto. Com o passar dos anos, com o aumento aí das vendas, com o trabalho envolvido na agricultura, o homem precisou aumentar esse número de produção. Nesse processo de aumento de número de produção, os materiais orgânicos, né, os vegetais e tudo, os frutos orgânicos, eles começaram a ficar de lado, né? Então, os homens não respeitaram mais esse tempo certo de colheita, esse tempo certo de semeadura, né? Eles começaram a fazer uma coisa mecânica. Então, essa é uma consequência aí do uso inadequado do solo. Também tem outra consequência, que é a retenção da umidade e a erosão provocada pelo homem. Então, na verdade, assim, o solo ele precisa muito, né, do ar e da água para que ele possa ter aí os minerais necessários, né, para contribuir no crescimento dos vegetais, contribuir no crescimento das plantas. Com o uso inadequado desse solo, essa questão da água, né, do solo estar sempre úmido e ter a quantidade certa de água, conforme o homem foi modificando muito a natureza, o ar também, ele começou a se modificar. Então, é uma coisa hoje que a gente percebe que não tem como controlar muito, né? Ficou um pouco descontrolado a questão do clima por causa da poluição, por causa que o homem ele começou a transformar muito as paisagens aí da natureza. Então, tudo isso foi se modificando, né? Foi uma ação do homem contra a natureza e a natureza hoje em dia ela só responde, ela é uma resposta da natureza às ações das pessoas que foram erradas, né? Mas o solo, o ar e a água são indispensáveis para a nossa sobrevivência, né? E é um dos elementos principais aí do cuidado e na hora do plantio, na hora da colheita, né? É fundamental a questão da água, do solo estar sempre úmido, mas em uma quantidade correta, né? Como a gente viu, o tipo de solo argiloso, ele tem a capacidade de reter muita água. Então, se o solo ele retém muita água, ele já não contribui muito com as vegetações e com as plantações. Por quê? Porque é preciso que a natureza ela ande em harmonia, né? Então é importante que o solo tenha a quantidade certa de água para poder contribuir aí para o crescimento desses vegetais, dessas frutas, tá bom? Na próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre agricultura sustentável. Então, eu deixei só esse tema para a gente debater em grupo, tá? Eu compartilhei aqui nos slides pequenos trechos
do texto da apostila para a gente conversar, para que a gente fosse conversando mesmo e entendendo melhor a importância do solo e a importância do ar aí e da água na agricultura, tá bom? Agora, o que vocês precisam fazer? Na página 140 tem um diálogo com o texto. Então, depois de escutarem o vídeo, depois de fazerem a leitura, escutarem e assistirem o vídeo, né? E fazerem a leitura da apostila, vocês vão responder algumas perguntas relacionadas a esse texto que nós comentamos, esse texto que vocês precisam ler aí também, tá bom? Então, respondam o diálogo com o texto na página 140. E aí, na próxima aula, a gente vai compartilhar algumas respostas e falar sobre agricultura sustentável, tá bom, pessoal? Boa aula para vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!